professor Tiago Amorim, nessa bela igreja dedicada a Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. Lembramos que aqui, essa capela, desde a época do Dom João VI, capela real, capela imperial, catedral e hoje antiga catedral, para quem não conhece. E depois, em outras oportunidades, certamente vocês poderão visitar essa bela igreja com seus sítios arqueológicos, com sua cripta. Temos um museu aqui no segundo piso da igreja. Também a oportunidade de, durante a semana, ir até o terraço da igreja. A gente tem uma visão bela de toda a Bahia, inclusive de Niterói. Então fica aqui a lembrança de uma visita maior à Antiga Sé. A Antiga Sé é muito conhecida, Tiago, aqui no Rio, como a igreja dos casamentos, Disse aí o Leandro que é do casamento dos famosos, mas dos artistas, enfim. Mas o que conta é sempre a graça de Deus, Independente de quem case aqui, a graça de Deus é o que a igreja tem para oferecer como a beleza maior que sustenta a nossa vida. Então, eu queria lembrar ainda que esse é o ano, às vezes nós lembramos muito de Villa-Lobos, não lembramos do padre José Maurício, que foi regente dessa capela na época do Dom João VI. Esse ano se comemora o seu aniversário de nascimento, 250 anos do seu aniversário de nascimento. Tivemos aqui ao longo desse ano, que já está para terminar, mesas redondas, concertos. Teremos ainda as matinas de Natal do padre José Maurício, no mês de dezembro. A gente já está divulgando isso também nas redes sociais. É importante que se conheça a Antiga Sé como Casa da Cultura. Aqui nós temos um grupo chamado SAMAS, Associação dos Amigos da Antiga Sé, que se não fosse por esse grupo, essa igreja não estaria restaurada. Então a gente agradece a esse grupo. Eu sou o presidente desse grupo, todo pároco que por aqui passa é o presidente desse grupo. Então é bom que a gente, pouco a pouco, vá tomando conhecimento desses concertos, de mesas redondas, de tudo aquilo que culturalmente existe, além certamente daquilo que é mais precioso, a minha vida, as santas missas, as confissões, também os casamentos. Dona Aninha, nosso cardeal, gosta muito de celebrar aqui também. Então há sempre uma grande efervescência de vida, de fé, vida de cultura aqui na nossa Antiga Sé. Então é uma alegria receber o professor Tiago na nossa igreja. Obrigado por sua vinda, pela vida que você comunica com intensidade e beleza através da sua obra. Há um grande poeta, pensador chamado Novaes, que ele diz assim: o poético é o autêntico, real, absoluto. E quanto mais poético, tanto mais verdadeiro. O meu olhar hoje, também de poeta, acaba sentindo a sua presença nessa igreja como um mestre poeta, se eu posso me permitir dizer isso. Então que essa noite seja guardada em segredo em sua memória como uma lamparina acesa de esperança para todo e qualquer tempo de sombra na sua vida, e os tempos felizes, certamente. Eu queria dizer, como presente, fica sendo um presente nosso, nessa noite, 2 poemas. Quem insistiu que eu dissesse esses poemas foi o nosso amigo aqui, Leandro. Alguns padres são tímidos, Eu, depois de 16 anos, perdi um pouquinho a timidez, mas ele está me ajudando nisso. Então, eu vou dizer 2 poemas. O primeiro poema, o Gabriel vai me ajudar. Tem que falar do Gabriel, porque o Gabriel é um grande violonista, clássico,
mora em Santa Teresa, paróquia que eu servi durante quase 10 anos, né? E ele toca sempre aqui, pela manhã, né? Partituras, né, do gregoriano no violão clássico, né? Às vezes a gente pode ter algum preconceito em relação ao violão que é tocado nas missas, né? Mas esse eu posso garantir, né? A chancelar, o Gabriel, ele toca como anjo, né? E isso ajuda a gente a rezar nas missas. Então, vou dizer um poema acompanhado do Gabriel. Pedra de Sagres. Prefiro a solidão das palavras naquilo que em mim é profusão de sentimentos. Prefiro o amigo que me fez justiça, porque viu em mim a virtude da afeição, enquanto a outro afeto eu enaltecia. A este mundo que é mau, como um monte de cartucho, eu me poria sempre em fuga. Ousaria ser qual um cidadão americano que viu o horror da guerra e se fez trapista. E depois de sê-lo, brilhou o cristalino dos olhos e o largo sorriso. Mas como não amar o mundo que foi sonho de Deus no Gênesis do 7º dia? Revolvo o tempo da puberdade e aqui encontro o meu destino mais puro, para além de qualquer grilhão. E sob o vento da fortaleza e o oceano de Portugal, quase sou pedra de Sagres. Esse outro poema, o Pablo Neruda já dizia que poema a gente não pode explicar, senão a gente empobrece, né, o próprio poema. Então não vou explicar o poema que eu li, mas só para dizer que esse poema eu escrevi quando visitei. Há pouco o Tiago perguntou: padre, você conhece Portugal? Eu falei: conheço. Eu fui inclusive no Cardinalato do Dom Arani, não conhecia ainda, né, e conheci então nessa época do Cardinalato do Dom Arani, né, de Roma. Fui até Portugal, Lisboa, enfim, no Algarve, né? Esse outro poema que eu vou ler, eu perdi a minha irmã há pouco tempo agora, né? Tem 2 meses, 51 anos, né? Muito nova, uma septicemia, né? E esse poema eu fiz no meio desse turbilhão, né? Poema para minha doce irmã. O que sabemos do amor está na rosa, contemplada no primeiro olhar quase furtivo, na graça que nos fez admirá-la em doce silêncio e quietude, no encantamento do mistério que todo o nosso pretenso saber ignora. O que sabemos do amor está na visão dos anjos que nos guardam em nosso pior desespero e dor mais lancinante, ainda que nossa pouca fé e descrença às vezes não os presinta. O que sabemos do amor está nas mãos delicadas e abertas de uma criança para abraçar o mundo sofrido mesmo em guerra fria e nos desenganos dos adultos já adoecidos em seu mundo torpe. O que sabemos do amor está no mar imenso, dos afetos que brincavam no horizonte das ondas e do sol e dos dias nublados, e do querer estar ali simplesmente pela gratuidade da vida que pulsava suave e intrépida. O que sabemos do amor está na descrição refinada e natural das horas ordinárias, do trabalho desvelado e único, dos carinhos fraternos nas coisas mais simples, dos sorrisos felizes e da gratidão que não cessava de dizer o seu muito obrigado. O que sabemos do amor está no coração de Deus, a cuidar fielmente com ternura ímpar daqueles seus que por aqui peregrinam, até que subam pela escada de Jacó a comunhão dos santos, sem mais qualquer ponte que os separe da eternidade. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Boa noite. Quero dizer que é uma satisfação enorme ter tantos rostos conhecidos aqui que fazem e fizeram parte da minha história.
com imensa alegria que a gente traz ao Rio o professor Thiago Amorim, com quem eu tenho certeza que cada um de vocês também puderam aprender muito. Thiago, eu conheci por meio de uma aluna dele, que ficou, e aí eu fui me apaixonando pela literatura, pela filosofia, e não parei mais. Nesse meio tempo que eu conheci o Thiago, eu acabei descobrindo essa vertente pela oratória de trabalhar, assim como ele, ser humano, só que agora com meio da arte da fala, de procurar também o núcleo pessoal, a identidade da pessoa, dentro dela, expressar isso que ela fala. Tem sido uma alegria imensa vivenciar tantos momentos como esse. Hoje a Horácio é uma empresa que oferece um curso técnico de oratória com qualidade, com uma gama de profissionais que estão me ajudando, e com esse viés humano, que não é simplesmente técnicas, mas são pessoas onde a gente insere filosofia, literatura e psicologia. Professor Thiago, sou muito agradecido por tudo, saiba que muito do Horácio tem também o seu trabalho, fruto do seu dia a dia. Com vocês, Thiago Amorim. Obrigado, tá? Muito bem, ei, som. Tá ligado aqui? Então, boa noite. Eu, enquanto estava ali sentado e ouvindo tanto o padre falar, declamar os seus poemas, ser tão sensível na acolhida à minha pessoa e a esse evento, e depois ao Leandro, eu ficava pensando e olhando para esse lugar, olhando para essa igreja e me sentindo assim numa situação bastante constrangedora, que é a situação de que o que eu vier a falar tem que valer a pena o rompimento do silêncio, não é? Porque nós estamos num lugar que é um lugar de silêncio, é um lugar que a mim, desde o momento que eu entrei aqui, convida a um tipo de introspecção, né? A um tipo de recolhimento, de vida interior. E por isso eu sento aqui agora e enquanto falo essas primeiras palavras, estou aqui internamente pedindo socorro a Deus para que Ele me ajude a falar aquilo que faça valer a pena o rompimento do silêncio. Se nós levássemos isso como regra para as nossas vidas, enfim, teríamos menores consequências em certas situações, não é? Quando nós falamos muito mais do que devíamos, quando a gente fere as pessoas com as palavras, quando nós, enfim, falamos coisas impensadas, famosas coisas impensadas, né? Que ferem um ao outro, ferimos uns aos outros. Então, isso realmente deveria ser um tipo de regramento, e acho que uma igreja como essa, e toda a igreja, nos convida a esse tipo de recolhimento. O cardeal Sara, Robert Sara, que hoje é um dos cardeais mais importantes do governo da igreja, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz: Deus é o silêncio, o diabo o barulho. E de alguma maneira, o meu trabalho, o trabalho da vida humana, o trabalho que me traz aqui hoje, também estou por assim dizer, numa sequência de palestras, eventos e aulas que começaram na sexta-feira, no dia que eu cheguei, e vão até o próximo sábado. De alguma maneira, o meu trabalho é uma tentativa de combater o barulho. O barulho que faz com que a gente, quando entra no carro, a gente liga o rádio, né? Lá em Curitiba, né, me mudei de Curitiba para Portugal há 1 ano e 3 meses, mas em Curitiba ainda me lembro da época em que eu pegava ônibus para ir para a escola ou para a faculdade, para o trabalho, e havia música no ônibus, né? Nós entramos no mercado, no shopping center, tem música. Quando chega a época natalina, em breve nós estaremos em época natalina, esses lugares de compra sempre terão bastante música. E tudo isso gera um tipo de ansiedade em nós. E grande parte das vezes nós até fazemos isso para evitar o silêncio. Porque o silêncio, paradoxalmente, é ensurdecedor. Aquele silêncio que muitas vezes alguns de nós, quando está pronto para dormir, se deita na sua cama e vai fechar os olhos, aquele silêncio quando não há mais com o que se distrair, alguns de nós ainda nos distraímos até a hora de dormir,
Há quem durma com a televisão ligada, por exemplo, né? Ou que fique olhando as redes sociais até finalmente pegar no sono. Mas aquele último momento em que não há distrações e eu tenho que prestar contas comigo mesmo. Aquele último silêncio do dia. Também gosto de pensar que a morte será um grande silêncio. Quer dizer, e no silêncio tudo reverbera. O silêncio que vocês fazem agora permite que o que eu estou falando reverbere. O que eu estou falando seja percebido. O meu trabalho com vida humana tem sido, através desses cursos, através do Filosofia da Mulher, do próprio curso A Vida Humana, curso sobre o amor, os livros, etc., essa tentativa de criar espaços dentro de nós, espaços de silêncio. Algo que a filosofia há muito tempo se dedica, que é o desenvolvimento da consciência humana. Quem quer que esteja consciente, quem quer que esteja ouvindo a si mesmo, tem menos chances de cometer atos que depois pode se arrepender. Gosto de, quando falo desse tema, e nós já vamos entrar no nosso tema do sentido da vida, mas apenas nesse preâmbulo, quando eu falo desse tema eu gosto de lembrar de Thomas Merton. Não sei se todos conhecem, já leram algo do Thomas Merton, fica uma indicação também, As Sementes da Contemplação, né? Um grande monge, um grande escritor, um grande pensador. E Thomas Merton define o pecado, e eu gosto muito dessa definição, porque vem ao encontro do que eu estou falando. O pecado é uma ausência. Se eu estivesse presente naquele momento, se eu estivesse, portanto, me ouvindo, se eu não estivesse tomado e assaltado de barulhos, eu não teria feito o que fiz. Quer dizer, todo pecado é fruto de uma ausência, de um momento em que eu me perco de mim mesmo. Quando nós discutimos, por exemplo, quando nós perdemos a calma, quando a gente está, nós que somos casados, e quantas vezes temos as nossas discussões acaloradas com o nosso cônjuge, com o namorado, a namorada, com um amigo, perceba que a discussão ela se perde, a discussão perde o foco quando nós já não estamos ouvindo realmente o que estamos dizendo. Ela perde naquele momento em que nós nos tornamos ausentes. Ausentes a nós mesmos. E hoje a gente vem falar de algo, o tema do sentido da vida, é um tema radical para a absorção desse algo que só é percebido com muito silêncio. Não é por acaso que na sociedade do barulho, e quando eu falo sociedade do barulho, uma das formas mais fáceis da gente perceber o barulho dessa sociedade é olhar para a música que essa sociedade produz, não é? Então, quando nós olhamos para a sociedade do barulho, não é por acaso que essa sociedade tenha indivíduos com tanta dificuldade de responderem qual é o sentido da minha vida. O que é que eu estou fazendo aqui? E eu costumo dizer que quando eu não respondo a essa pergunta, alguém responde por mim. Alguém responde. Esse é o tipo de pergunta que não vai ficar sem resposta. Se você não conseguir responder essa pergunta, que sentido tem a minha vida? Quer dizer, para onde vai tudo isso? Para onde vai a minha história? Para onde vai o meu destino? Para onde vai tudo isso que está acontecendo comigo? Se você não tem uma resposta para isso, saiba, alguém ou algo tem. Exemplo, chega aos 20 anos de idade, não sei ainda se faço uma faculdade, não sei ainda se trabalho, não sei ainda se caso, se compro uma bicicleta, não sei. E aí vem o pai e a mãe, faça isso, meu filho. E você que não sabe lá o que fazer, fala, pai, vou fazer. O pai pode aceitar como o pai pode errar, não é? Ele pode querer aceitar, mas ele pode errar. Ou então, ainda pior, você tem 23 anos, você está saindo da faculdade, você não sabe o que fazer com aquilo. Não te ensinaram na faculdade, além de cursar direito com sentido. Isso não te ensinaram, não se ensina, aliás. E aí você termina a faculdade, você termina lá a pós-graduação, você começa a pensar em concurso público. E aí, se não é seu pai, não é sua mãe, não é o seu marido que fala, faça isso porque eu acho que o sentido da sua vida é esse, tem outros agentes que vão dizer, como por exemplo, o Estado. O Estado vai dizer, faça concurso público. Faça isso, garanta a sua felicidade fazendo aquilo. Hoje nós temos, vindo para cá, eu li numa revista no aeroporto, que a China, o governo chinês, a partir de agora, vai começar a dar notas para os seus cidadãos.
Olha só que coisa maravilhosa. Então, é óbvio que o governo da China tem uma ideia de vida boa, tem uma ideia do que as pessoas devem ou não devem fazer. Portanto, o governo da China tem uma ideia do sentido geral da vida. E aí, conforme os cidadãos atenderem ou não ao que ele considera no seu script o sentido, o que deve ser feito por cada chinês, vai ganhar lá nota 10, ou nota 8, ou nota 9, ou nota 3. Não me pergunto o que vai acontecer com quem ficar em recuperação, mas é no mínimo angustiante saber que isso já existe. Isso já não é mais ficção, isso existe. Um governo que dá nota para o seu cidadão. Então vejam onde eu estou querendo chegar. Se nós não conseguimos, pelo nosso núcleo pessoal, pela nossa própria individualidade, pela radicalidade da nossa vida, se não conseguimos responder na altura certa, eu nasci para isto, tal como Cristo disse diante de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos provoca a Cristo, ironiza a situação, do tipo, você vai morrer por isso? Você não vai pedir a minha ajuda? Vão te trocar por Barrabás? E aí Cristo diz, eu nasci para isto. Se nós não formos capazes de dizermos, eu nasci para isto, em algum momento da nossa trajetória, no tempo adequado para dizer, para que ainda tenhamos tempo de escrever a história a partir daquilo, algo ou alguém irá responder. E aí, para mim, uma das coisas mais graves do tempo presente é olhar para as vidas das pessoas e perceber que não são elas que governam a si mesmas, mas algo ou alguém as governa. Quantas mulheres já me procuraram no consultório para dizer que não eram elas que governavam as próprias vidas? Que era o seu marido, que era o seu chefe. E às vezes a coisa é ainda mais feia. Quem governa a sua vida muitas vezes é o seu colega de trabalho, de quem você tanto odeia. Porque justamente ele desperta péssimos sentimentos em você. Ele consegue tirar o que há de pior dentro de você pela simples presença dele no escritório. De alguma maneira, ele te governa. Ele é mais poderoso do que você. Você, quando está indo para o teu trabalho, entrou no trem, no carro, né, no ônibus, e daí você lembra, hoje eu vou encontrar o fulano. Né? E você já fica naquele humor que você sabe que você vai, né, passar o dia do lado dele, mesa com mesa. Ali você está confessando o seguinte, o outro tem um poder sobre mim. E o outro, pelo menos nesse aspecto da minha vida, decide o destino de como eu faço as coisas. Ele decide por mim. O que é muito diferente de uma relação amorosa, uma relação de duas pessoas que se amem. Um casal, né, de namorados, ou dois amigos que também se amam. Na relação amorosa, eu reconheço que o outro tem poder sobre mim, com a diferença de que eu quero que ele tenha poder sobre mim. É uma das coisas que eu mais quero, é que a minha mulher tenha poder sobre mim. É uma das coisas que eu mais quero, é que os meus amigos, os meus verdadeiros amigos, sejam extremamente poderosos em relação à minha vida. Para que quando ele me diga, Tiago, não faça isso, eu leve em consideração o que ele está dizendo. Para que quando a minha mulher leia um texto meu e fale para mim, mais ou menos, eu morra de vergonha e vá lá reescrever. Porque a opinião dela me importa. Porque a opinião dos meus amigos me importa, dos meus professores me importa. Isso eu aprendi naquele livro Felicidade Conjugal, do Tolstói. Uma das pérolas, né? Um pequeno romance de 100 páginas, em que se conta a história, enfim, uma história de duas pessoas que se conhecem, se casam e envelhecem juntas. E Tolstói, em algum momento, solta essa frase: amar é querer que o outro exerça poder sobre nós. Então, de alguma maneira, se eu estou em dúvida em relação ao meu sentido de vida, perguntar às pessoas que eu amo o que elas acham que eu devo fazer, sim, é bom. Só que a decisão não cabe a elas, a decisão cabe a mim.
A decisão, em última instância, é minha. Eu sou o responsável. Isso é outro problema do nosso tempo. Nós vivemos o tempo da vitimização. Todo mundo é vítima de algo, já percebeu? Eu sou vítima dos brigadeiros que como em demasia, né? Sou vítima deles. Ainda mais que agora eu estou aqui, não existe em Portugal, então aqui tem que tirar o atraso. Então eu sou vítima desses brigadeiros. Não fui eu que quis comê-los. Eles que se apresentaram de forma extremamente deliciosa aos meus sentidos. A culpa é deles. Se vocês já ouviram falar do Theodore Dalrymple, que é um grande pensador inglês, tem escrito bastante, aqui no Brasil ele tem sido traduzido, né? A Vida na Sarjeta, Podres de Mimados, são os nomes dos livros dele. E Theodore Dalrymple é médico e por algum tempo exerceu medicina em presídios. Então ele ia até os presídios e fazia aquele trabalho de clínico geral nos presídios e aproveitava isso para conversar com os presos, conversar com as pessoas, saber um pouco da história delas. Ele sempre foi uma pessoa interessada pela história das pessoas. E ele escreve no livro A Vida na Sarjeta, ele escreve o seguinte: olha, é uma extrema coincidência que 90% dos presos, das pessoas que estão lá cumprindo pena por algo de errado que fizeram, contem a sua história na voz passiva. Daí meu pai não deixou eu fazer isso, isso é voz passiva, né? Daí eu queria ter feito tal coisa, mas não me apoiaram. Daí sobrou o tráfico. Daí eu não tive oportunidade. Quando você conta a sua história assim, você está contando na voz passiva. Veja, você não é autor de nada. Em nenhum momento dessa história você diz filo porque quilo. Fizeram comigo. Eu queria mesmo era ser dentista, mas meu pai me fez fazer o concurso. Meu pai me obrigou. Quer dizer, quando nós olhamos para esses grandes personagens da história, né? Balzac, olhamos para o próprio Machado de Assis, Cecília Meirelles, os grandes nomes da política, os grandes estadistas, Churchill, Margaret Thatcher, etc. Você vê que eles foram verdadeiramente autores da sua vida e que nenhum deles contaria a sua história, penso eu, na voz passiva, apenas na voz ativa. Eu fiz, eu aceitei, eu permiti que fizessem isto comigo, porque entende que aumenta a noção de responsabilidade. A vida é minha e eu sou responsável por ela. Eu sou responsável por fazer algo com isso que me deram. Claro que em parte a minha vida é recebida. Eu recebi esse corpo, eu recebi essa nacionalidade, eu recebi um sexo, eu recebi uma genética, eu recebi uma cultura, eu recebi uma língua-mãe. São todos elementos que me são dados, que eu não fiz nenhum esforço para recebê-los, são meus. Mas daí cabe ao homem ser voz ativa, ser autor para juntar isto e fazer algo. Uma das frases mais famosas do José Ortega y Gasset, que é um autor que eu cito em todas as aulas que dou, é a seguinte: o homem é o romancista de si mesmo, original ou plagiário. E no ato de composição da própria vida, a primeira coisa que a gente tem que decidir é: sou eu que vou compor ou outra pessoa? Ou outra força? E em segundo lugar, o que eu quero compor, com o que eu recebi. Não adianta também, isso é fonte de frustração para muita gente, frustrações ilusórias, né? Grande parte das pessoas sofrem por coisas que não existem. Metade dos meus alunos pacientes tiram o piano das costas depois de 2, 3 conversas, porque metade dos seus sofrimentos eram ilusórios. Eu poderia, por exemplo, passar a vida lamentando o fato de eu não pertencer à família de Windsor, porque a coisa que eu mais queria é ser um monárquico e pertencer àquela família. Para mim seria a realização suprema da minha vida, né? Poder tomar café com o William, com a Kate, né? Enfim, eu acho aquilo tudo, eu nasci para aquilo, mas não nasci, essa é a verdade. Não nasci, Deus brincou comigo, me lançou aqui no Brasil. Então, eu não vou sofrer por aquilo que não é meu. Não é meu. Às vezes eu gosto de
para descansar, né? Pensem a minha vida. Minha vida é estudar, ler, ouvir o problema dos outros. É uma vida assim, né? E tem uma certa tensão na minha vida, digamos assim. Todas as noites eu atendo pessoas, e muitas aqui do Brasil, atendo por Skype, portanto, com a diferença de fuso horário de Portugal. E aí vou dormir de 1h30, 2 da manhã, com os ecos das conversas daquela noite. Daquela pessoa que está passando por um problema terrível, daquele outro que está com um problema no casamento. Então, esses são assim, né? Eu vou para a cama com isso, com esse barulho. E daí, às vezes, para descansar, o que eu faço? Eu ligo a televisão e ponho assim naqueles programas de culinária, aqueles programas assim, né? Uns reality shows de música. O sujeito tem que ir lá, tipo The Voice, né? Eu adoro assistir aquilo por uns 10 minutos, porque aquilo me descansa daquilo que eu estava carregando até ali. E nesses 10 minutos eu vejo mais coisa do que, né, o céu acha que seja possível, porque eu vejo lá as pessoas muitas vezes sofrendo por coisas que não são para elas e que tá na cara que não são para elas. Quando uma coisa me custa muito para fazer, saiba, não é bem a minha praia. As pessoas me perguntam assim: Tiago, é difícil para você falar, dar palestra, dar uma aula? Eu digo: olha, eu estaria mentindo se eu dissesse que é difícil, porque eu acho que eu nasci falando. Ao invés de chorar, eu já dei uma palestra. Eu acho que eu tenho quase certeza disso. Eu nunca pensei 2 vezes. Lembra da escola? E você fazia parte de grupo. Quem que vai apresentar lá na frente? Ah, vai você. Não, vai você, né? Pode ser que você fosse um daqueles que pensava: eu não vou lá na frente. Não, eu não vou, né? Eu nem pensava, eu nem cogitava, nem levantava a hipótese de não ir, e os meus colegas sequer levantavam a hipótese de não ser eu. Quer dizer, então todo o trabalho, então, Tiago, agora você vai lá e fala isso. Ah, tá bom, me dá aqui. Ia lá e falava. Quer dizer, isso para mim nunca me custou. E se eu dissesse para vocês como é difícil dar uma aula, eu estaria sendo insincero. Agora, para mim é muito difícil dançar. É uma coisa que eu considero quase uma ciência esotérica. E que eu acho que eu precisaria realmente me dedicar muito àquilo para ficar minimamente aceitável num salão. Então eu digo, eu acho que essa não é bem a minha praia. E não adianta eu participar da dança dos famosos e reclamar de ser eliminado na primeira rodada. Não é? Não é a minha. Mas as pessoas sofrem pelo que não é delas. É impressionante. Sofrem por problemas imaginários, sofrem por argumentos de vida, por scripts, que são os roteiros dos filmes, das séries, né? Eu estou fazendo essa analogia, como se nós fôssemos um filme, como se nós fôssemos um romance de literatura. Sofremos por scripts que não são nossos, né? É como o latino reclamar que não está boa, a situação dele como músico não está boa, né? Mas por que ele pensa que ele é músico? Começa por aí a conversa. Então, nós temos que primeiro lembrar que vai reduzir enormemente o número dos nossos problemas se nós sofrermos pelo que é nosso. E formos autores também dos problemas. O mesmo Ortega y Gasset dizia: a vida é feita do que eu faço e do que me acontece. Esse me acontece está a minha revelia, não é? Eu não tenho como decidir essa parte da minha vida. Quer dizer, a parte, por exemplo, de eu adoecer, a parte de, enfim, mudar o regime político sem que eu quisesse. Eu não tenho. Há uma série de coisas que acontecem, de eu perder um ente querido. Há uma série de coisas que acontecem na minha vida que eu não tenho poder algum sobre ela. Esse é o me acontece. Só que Ortega diz: a vida é feita do que eu faço e do que me acontece. Existe uma outra parte, e é dessa que nós estamos falando, e o sentido de vida diz respeito a esta, é a parte do eu vou fazer, eu vou escrever a minha história. E escrever a nossa história é ser verdadeiramente autor dela. Bom, mas o que significa a palavra autor? Também aprendi isso com Ortega y Gasset. A palavra autor, que vem do latim, era um título designado aos generais romanos. Mas não qualquer general. O general que conquistasse novas terras. Esse general, por exemplo, como Júlio César, né, um dos grandes, que conquistava novas terras, ganhava o título de general autor. Daí que depois tomamos emprestada a palavra para as artes, para o pensamento,
E autor é todo aquele que ilumina algo novo para nós, conquista um território para a humanidade. De alguma forma, quando James Joyce, Virginia Woolf começaram a escrever seus romances com fluxos de consciência, coisa que nunca havia sido feita, eles são autores. Não são apenas escritores, percebem? Eu posso ser o escritor da minha história, mas não ser o autor dela. Quer dizer, eu estou aqui escrevendo, como que sofrendo o que me acontece. E eu posso ser o autor da história, que é aquele que dirige e conquista algo novo. Porque aí Julián Marías nos diz: cada um de nós é irrepetível. E se cada um de nós é irrepetível, essa história tem que ser autoral. Necessariamente ela é autoral, porque não pode haver duas histórias humanas iguais. Não pode. Só que existem caminhos pré-determinados aí, existem caminhos que já estão colocados para nós, que a gente vai para a escola, termina a escola, entra na faculdade, etc., faz o concurso, quer dizer, já está tudo desenhado, e a gente sabe que já está tudo desenhado. E se a gente não quiser fazer muita força, a gente segue o fluxo, e vai cumprindo com a tabela, e vai sendo o romancista plagiário de si mesmo, o escritor sem ser o autor. A sua vida, se levada assim, nada conquista de novo. E é claro que, ao falar isso, eu não estou comparando a nós aqui aos grandes autores da humanidade. Estou apenas colocando a coisa no nosso nível, quer dizer, nós temos o dever de sermos autores, à medida que a tua história não pode ser presumida. Os casais têm muitos problemas às vezes. Por quê? Porque passado algum tempo, eles se tornam desinteressantes um ao outro. E por que nós nos tornamos desinteressantes um ao outro? Porque já tenho você por sabido. Já sei onde você vai terminar. Já sei do que você gosta, já sei o que você quer, já sei por que você fica brava, é a toalha no chão. Eu já te conheço, quer dizer, não tem mistério. Não tem mistério. Não tem novidade, não tem criação, não desperta interesse. Então, duas pessoas juntas, vivendo juntas, ambas que não são autoras da própria vida e que repetem os padrões já mais do que batidos da vida que existe aí fora, obviamente que as duas pessoas perderão completamente o interesse uma na outra. É preciso que eu seja interessante para as pessoas, mas que eu seja interessante também para mim mesmo, em primeiro lugar. Eu gosto de, quando eu faço essa comparação, eu gosto de pensar assim, olha, para quem que eu gostaria de ser interessante? Por aí a gente já mede o nosso nível de gravidade da vida. Será que eu queria ser interessante para a minha vizinha? Será que eu queria ser interessante para Virginia Woolf? Eu às vezes penso nisso. Será que a Virginia Woolf gastaria 10 minutos batendo papo comigo? Ou ela passaria assim, olharia para mim, ficaria 1 minuto e diria: não, esse é mais um daqueles. É mais um daqueles. Estou falando disso porque Virginia Woolf é uma autora. Quanto tempo será que, sei lá, um outro autor, uma outra pessoa interessante da história gastaria comigo, me achando interessante? Também quero ser interessante para minha mulher, também quero ser interessante para os meus alunos. Agora, uma coisa interessante é que aquela coisa da voz passiva é que você quer que as pessoas sejam interessantes para você, mas você não está lá muito esforçado para ser interessante para os outros. Isso requer esforço, isso requer uma série de coisas. Então, nessa nossa conversa sobre o sentido da vida, a primeira coisa que eu queria deixar claro era essa: o sentido é seu e é realizado apenas com autoria. Não há sentido de vida sem autoria. Vocação, que é um outro nome que podemos dar a isso, né? Vocação no sentido de chamado a, também só pode ser respondida com autoria. E às vezes vocês podem estar pensando em coisas muito altas, muito grandes, né? Assim, quando fala em vocação, a gente já pensa em arte, pensa em grandes realizações, mas a vocação também é vocação das pequenas coisas.
também a evocação do cotidiano. Eu, por exemplo, já trabalhei muito tempo em escola e fui coordenador pedagógico. E me lembro que as mesas da coordenação pedagógica, éramos vários coordenadores, cada um de um nível da escola, era uma do lado da outra. E eu sempre fui marcado, né? As pessoas sempre souberam qual era a minha mesa, porque ela era a desorganizada. Então qualquer pessoa que entrasse pela primeira vez na sala da coordenação sabia, essa deve ser a mesa do Tiago. Assim como todos sabiam que a mesa de uma outra colaboradora e amiga minha, Luísa, era a mesa da ponta, porque ela era extremamente organizada. Então nós tínhamos assim 5 mesas, e que mesmo que os seus donos não estivessem presentes, denunciavam os seus ocupantes. Nas pequenas e grandes coisas, nós denunciamos a nossa presença, a nossa autoria ou não. Quer dizer, podemos ter 2 pessoas fazendo a mesma atividade, só que as 2 devem fazer de maneira única. Uma outra coisa que eu gosto de perguntar é a seguinte: quantos franciscanos existiram na história? Eu já vou responder, a conta é bem rápida. 1. Apenas 1. O próprio São Francisco. Ah, mas e todos os outros franciscanos depois de São Francisco? São inspirados por algo, tem ele como modelo, etc, etc. Mas não são ele, não podem ser ele, não podem viver aquele carisma da mesma maneira que ele, porque Francisco fundou uma espécie da qual ele é o único exemplar. Estou falando agora de um exemplo magnânimo. A pergunta pelo sentido da vida é a pergunta pela fundação da própria espécie. Nós somos chamados a fundar a nossa espécie. E veja que já tentaram fazer conosco coisas muito parecidas com o que fazemos com as outras criaturas. Eu gosto de lembrar que, por exemplo, o Augusto Comte, que é o fundador da sociologia, não é? Augusto Comte, quando criou a sociologia, estamos falando do final do século XVIII, Revolução Industrial, etc., foi o que motivou a sociologia. O Augusto Comte chamou a sociologia de física social. Não foi sociologia o primeiro nome da ciência, foi física social. Por quê? Porque ele queria que aquela nova ciência fosse respeitada. Para ser respeitada, ela teria que estar próxima das ciências exatas. E para que sociologia fosse ciência exata, era preciso que eu olhasse para o ser humano de que maneira? Como um mecanismo previsível. Dado certo estímulo, teremos certa resposta. E Augusto Comte olhou para nós, quer dizer, olhou para a espécie como nós olhamos às vezes para um rebanho. E com os animais até nós podemos fazer isso, porque os animais eles respondem igualmente pelo instinto. E eu só posso ir à internet e pesquisar como se comporta um labrador, porque labradores se comportam de maneira muito parecida. Isto é do mundo animal. São determinados em grande parte. Agora, vou ao Google e digito como se comporta um ser humano. É uma espécie um pouquinho mais complicada. Mas é uma espécie que do século XVIII para cá, desde que o Augusto Comte teve essa brilhante ideia, somado com René Descartes e com tantos outros reducionismos, é uma espécie que vem quase que se encaixando nessa armadura bastante rígida de pensar e agir como robô, pensar e agir com padrões, de não ouvir mais as vozes do próprio coração, de não ter contato mais com o seu núcleo pessoal e, quem irá dizer, ser autor da própria história. Vivemos crise de modelo. Os nossos adolescentes, os nossos jovens ligam a TV, acessam a internet e eles querem ser quem quando crescer? Quem eles querem ser? Quem são aqueles que estão falando? E se você olha para qualquer festival, por exemplo, algum tipo de festival de rock que exista por aí, algum tipo de festival de música eletrônica, alguns festivais de arte no geral que existem por aí, programas de TV, seja do canal A, do canal B, você vê que tudo tem o mesmo gosto, tudo tem o mesmo sabor, um sabor insosso. E aí a gente fica esperando o nascimento de uma nova Edith Piaf. A gente fica esperando o nascimento de um novo Balzac.
mas parece que está difícil de nascer, né? Porque está todo mundo bastante assim acorrentado, bastante angustiado pelo padrão, pela roupa apertada que já destinaram para nós. Ortega diz: o gênio inventa a própria profissão. Eu tinha 23 anos de idade, olhei para os meus pais e dei a triste notícia que eles não esperavam receber. O filho que estava se graduando em Direito. Olhei para eles e falei: papai, mamãe, serei filósofo. Eu quase vi, né, a tristeza no olhar dos meus pais. Não foi para isso que investimos tanto, não é? E eu entendo perfeitamente qualquer coisa que eles tenham pensado nessa época, porque afinal, que imagem eles tinham de filósofo também, e eu também não havia ali ainda tido tempo de mostrar para eles, era o início de uma decisão. Olha, filósofo também é assim, 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 não apenas aquele outro que a gente está acostumado, aquele que fica deitado no sofá pensando, não, existem outros tipos de filósofo, aquele que vai ao centro acadêmico e usa droga durante a tarde toda, existem esses, mas existe um outro tipo que é o que eu quero ser, esse é o meu métier, eu quero fazer isso, e eu quero falar de coisas que sensibilizem as pessoas, eu quero falar da vida, eu não quero falar de nenhum problema que não seja, ainda que metafísico, não seja humano, arraigado no coração do homem. Eu só vou falar de neurose porque eu sou um neurótico. Eu vou falar de infelicidade porque eu morro de medo de ser infeliz. Eu vou falar de sentido de vida porque eu estou desesperadamente atrás da realização do meu. Quer dizer, era essa a filosofia que eu queria. Então, de alguma maneira, eu procurei modelos, procurei inspirações, e tinha lá um que tinha uma característica que me servia, o outro outra, tinha o Julián Marias, tinha o Olavo de Carvalho, tinha esse, tinha aquele, fui pegando aspectos deles, mas eu tive que inventar o meu, e estou inventando ainda, estou criando a mim mesmo, e gostaria que ao final da minha vida, que é quando uma vida é julgada, sua vida é verdadeiramente julgada quando chega a morte, gostaria que ao final da minha vida, eu não pudesse ser encaixado numa descrição já pré-estabelecida? Eu gostaria que a pessoa que fosse escrever o meu necrológio tivesse um pouquinho de trabalho? E não só aquela coisa que não quer dizer que não seja, não estou falando, pelo amor de Deus, que isso não seja belo, mas aquilo que, enfim, sem grande esforço a gente acaba conseguindo fazer. Trabalhou, fez isso, ou então teve filhos, etc. E as coisas que naturalmente a gente acaba realizando. Eu sempre fiquei perguntando pelo que mais. E eu gostaria que na minha lápide tivesse o que mais. Georges Bernanos, escritor francês, é muito famosa a frase dele, né? Deus me livre morrer como idiota. Deus me livre, né? Chegar no ponto de que a lápide não esteja pronta para esta frase, para a frase que define a minha vida de forma irrepetível e única. E aí, quando eu falo sobre essas coisas, alguns, como lá em São Paulo, eu estava na sexta-feira, alguns falam: Tiago, mas esse teu trabalho é um pouco autoajuda. Eu falo: não, porque eu nunca vi alguém sair das minhas aulas aliviado. E se você sair aliviado daqui hoje, foi uma delícia essa palestra, eu vou embora desesperado. Falando: não, olha, se as pessoas saírem daqui sorrindo de contentes com o fato de eu falar para elas que a vida é grave e que ela tem que correr o trecho, porque a Sapucaí é grande, e ela sair daqui sorrindo, eu falei alguma coisa errada. É para sair daqui angustiado. É para sair daqui assim: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? A vida está correndo, está assim, pelos vãos dos dedos. É um dia a menos, esse que passou hoje, é um dia a menos. E como que isso pode ser autoajuda? É óbvio que eu não estou oferecendo autoajuda. Quem quer que leia os meus livros e assista as minhas aulas sabe que não vai encontrar lá alívio. Alívio é um momento de prazer que nos suspende da dor. Essa é a definição de alívio, um momento de prazer que nos suspende da dor. Então eu estou com uma dor aqui na minha perna, tomo lá um comprimido, um analgésico, sinto um alívio. Mas vai voltar, né? Porque não está trabalhando na causa, está trabalhando na consequência. Então, quando você vai atrás dos alívios, 3 gotas de Rivotril pela manhã, 4 pela noite, né? Aquele programa de TV,
aquele relacionamento que te consome, mas que você não consegue se desfazer dele, porque te alivia em outras questões. Quando você vai atrás dos alívios, aquela música, né, que te entorpece o cérebro. Quando você vai atrás dos alívios, você não trata da angústia de fundo, quer dizer, você não vai no cerne da questão. E o cerne da questão não tem alívio, é o famoso durma com essa, pronto. Durma com o fato de que você nasceu com o dever de responder de forma única, radical pela tua vida e de ao final ter uma lápide que não pode ser repetida. Dorme com essa. E a vida será uma constante angústia para responder a isso. E há muita gente que não aguenta. Há muita gente que não aguenta. E temos exemplos na história, inclusive de grandes personagens que não aguentaram. E Virginia Woolf não aguentou. E Alberto Camus não aguentou. E Nietzsche não aguentou. E Foucault não aguentou. E não eram pessoas bobas, não eram pessoas sem inteligência, muito pelo contrário. Tinham até demais. Não aguentaram a angústia. Então, pera lá, Tiago, você vem e nos oferece angústia. Pega e pisa no meu coração e me deixa cheio de preocupações e agora levanta e vai embora. Não, ainda não. Porque para essa vida e para essas perguntas angustiantes a que nós temos que responder, existem consolos, que não são a mesma coisa que alívios. A minha mulher, ao longo dos nossos dias, poucas vezes me alivia, ela mais me estressa. Ela mais me dá dor de cabeça. E eu, então, nem se fala, né? Eu devo ser, assim, a causa maior das dores de cabeça dela. Que não deve ser fácil ser casada comigo. Mas não se trata de quantidade de alívios que eu promovo para ela e quantidade de alívios que ela promove para mim. Se trata da certeza que eu tenho aqui no meu peito de que eu posso contar com ela. Isto é um consolo. Entende? Não é alívio. É depois de um dia difícil eu deitar ao lado dela e falar: puxa, foi difícil hoje. Não há o que você possa fazer para tirar essa carga de dentro de mim, mas saber que você está aqui comigo. Saber que você divide isso comigo de alguma maneira. Que você pelo menos está aqui aberta para receber isso. Isso me consola. A intimidade humana é uma das grandes fontes de consolo. Consolo para suportar a vida. E a fé? A fé é o grande consolo. É o grande consolo, é a esperança de que as coisas tenham sentido, de que as coisas não terminam aqui, de que esse sofrimento, por exemplo, as bem-aventuranças, de que isso tudo tem um destino final agradável. Hoje eu falava para os seminaristas aqui do seminário arquidiocesano, estive com eles mais cedo. Olha, é incrível que Dante tenha escrito um poema tão difícil, tão pesado quanto é a Divina Comédia, que comece pelo inferno, passe pelo purgatório e chegue ao paraíso, e chame essa viagem extremamente difícil, grave, de Divina Comédia. Por que é que Dante chama a sua obra de Divina Comédia? Quando comédia para nós já remete a riso, a alívio. Vou assistir uma comédia porque estou precisando de algo leve. Se Dante tivesse escrito a Divina Tragédia, quer dizer, Deus seria o perdedor. A Divina Tragédia, quer dizer, ele escreve a Divina Comédia porque ele está dizendo o seguinte: no final é bom. O final é agradável. O final é o bem. Então não pode ser trágico. Trágicos são os dias que vivemos aqui, trágicas são as tensões em busca de sentido. Tudo isso aqui é muito trágico. Trágico é a criminalidade do Rio de Janeiro, isso é trágico. Agora, trágico não é o destino pós-morte. Depois da morte não tem tragédia. Senão daí não tem consolo. Então os meus amigos são meu consolo, a minha fé é meu consolo. A arte é consolo para mim, a grande arte. Veja, a dureza da vida, a dificuldade da vida, tudo isso nós estamos falando. Eu vou ao museu. E o que eu espero ver no museu? Consolo. Eu espero ter experiência de beleza para sair de lá, suportando melhor a vida. Mas daí eu vou ao museu
a um museu de arte contemporânea e vou lá à exposição do Santander. E saio de lá mais angustiado do que eu entrei, provavelmente. Saio de lá, né, assim, realmente preocupado com o destino da humanidade, mais do que estava quando entrei. Quer dizer, o museu se tornou uma faculdade de filosofia. Que na faculdade de filosofia fazem a gente pensar e refletir. E o museu? O museu era para descansar. O museu era para, pela experiência da beleza, haver consolo. Consolo da vida. O que é que você acha que uma pessoa sentia no século XIII quando entrava na Catedral de Chartres? Ela sentia consolo. O que é que nós sentimos quando ouvimos uma composição de Bach? Consolo. Quando lemos as obras de James Joyce, ou quando lemos os teatros de Shakespeare? Consolo. Ainda que suscite questões, ainda que suscite pensar sobre a vida, a beleza que está naquela obra consola. Então a segunda parte, que finalizo agora, essa segunda parte, é a seguinte: a busca pelo sentido é trágica em alguma medida, é tensa, é angustiante e não será suportada com alívios. Só será bem vivida com consolos. Terceira parte. Garanto que muitos que vêm para uma palestra sobre o sentido da vida vêm para buscar do palestrante uma dica. Tiago, está tudo muito lindo, está tudo muito bom, olha, está valendo a pena você ter vindo, mas vamos lá, né? Faça valer a pena meu tempo e investimento. Me dê uma dica, pelo amor de Deus. Então não sei qual é o meu sentido de vida e por onde eu começo. Bem, eu vou dar a dica agora. A dica é a seguinte: